Boa noite a todos. Todo mundo está ouvindo bem? Nós vamos, então, para harmonizar um pouco melhor o nosso ambiente, né? Lermos um trechinho do Evangelho, lá no Cristo Consolador, capítulo 6, o item 2, que diz o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Somente aquele que, ao contrário, nada espera após a vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. O seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, para nós que precisamos passar por esses momentos mais difíceis que a Terra está, passando, então nós temos que pensar muito no que diz aí esse capítulo do Cristo Consolador para nós. E é muito interessante que às vezes a gente lê, se emociona, acha lindo, mas tem dificuldade de transportar para o dia a dia. No primeiro tropeção já vai embora a emoção. E assim somos nós, né? Mas estamos aqui para aprender. Então vamos agradecer a Deus, Pai de infinito amor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos, buscando estudar o seu Evangelho, procurando trazer para o nosso coração as lições que nós até já conseguimos entender através do nosso intelecto. Sê conosco, Jesus, abençoa a nossa noite, que os trabalhadores do bem que estão aqui desde os primeiros alvores da manhã, organizando a recepção dos espíritos que aqui vêm para tratamento e para estudo, que eles possam receber o nosso carinho, a nossa atenção, a nossa gratidão. Sê conosco, Jesus, e ampara-nos para que tenhamos uma noite pródiga de conhecimentos e pródiga de muito, muito amor. Que é disso que o mundo está precisando, né? Esse tema é uma coisa, assim, muito interessante, né, para os dias que nós estamos vivendo. Porque o mundo parece que está meio de ponta cabeça. E tem gente que não se conforma com as coisas que vão acontecendo e começam a falar um monte de bobagens. E aí, cada vez que a gente reclama das coisas, cada vez que a gente não busca entender o sentido maior daquilo que nós estamos vivendo, a gente acaba sintonizando com as forças do mal, que estão tentando sim empanar a luz. Estão tentando isso desde que a Terra foi criada, né? Mas Jesus é o governador desse planeta, nós não podemos esquecer disso. E Ismael é o governador do nosso país. Então nós não temos que temer nada, eles estão fazendo a parte deles. Nós é que temos que fazer a nossa. Então vamos lá. Lá no capítulo 6 tem: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é o meu fardo. Isso está em Mateus. Essa foto, para mim, diz tanta coisa, mas tanta coisa, porque muitas vezes, durante as dificuldades que acontecem no nosso dia a dia, a gente se sente meio assim, né? Uma borboletinha com aquelas asinhas fracas tentando carregar uma pedra enorme.
Mas ninguém passa por situações que não seja capaz de conseguir passar e se sair bem. Mas para isso tem que investir. É para isso que nós estamos aqui. Porque se Deus é soberanamente justo e bom, ele não pode agir por capricho. Claro que não. Então, as vicissitudes da vida, todas as coisas ruins que acontecem, que a gente, principalmente para quem vê TV, para quem vê Rede Globo, que só entra tragédia dentro da casa da gente, né? Na minha não, porque já faz mais de 5 anos que eu desliguei essa parte. Então, as vicissitudes da vida, elas derivam de uma causa. E se Deus é justo, esta causa também tem que ser justa. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Se duas espécies são as vicissitudes da vida, ou aquelas que acontecem por coisas que fizemos no passado, ou aquelas que nós criamos agora mesmo, né, nesta própria encarnação, com o nosso jeito de ser, com a nossa incongruência, com a nossa não aceitação das coisas como as coisas são. Então, são essas duas possibilidades. Ou vem de lá, ou é daqui. Ou as duas juntas. A maioria das vezes é as duas juntas. Agora, quanto à origem dos males da Terra, né? A gente reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e do proceder de cada um de nós. Porque nós fazemos nossos dias. Nós estamos aqui para aprender, para tentar ressarcir aquilo que a gente fez de errado no passado e fazer de uma forma nova, né? Para poder voltar para lá com menos compromissos do que quando chegamos aqui. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente acaba assumindo outros compromissos, né? Que aí depois vamos ter que esperar pela possibilidade de uma nova encarnação. É o que o Celso fala. Hoje em dia ninguém mais quer saber de ter filho. E para você conseguir encarnar, você precisa ter um pai e uma mãe que te aceitem como você é. E aí, como é que a gente vai ficar, né? Então, as causas. Orgulho. Acho que ninguém aqui é orgulhoso, não, né? Eu não sou, de jeito nenhum. Vaidade. Eu já vou pôr todos aqui, porque a gente fala tudo de roldão depois, né? Ambição. A gente sempre está querendo mais, a gente sempre quer melhorar no emprego, a gente quer que o filho cresça na vida, a gente esquece que os filhos nos foram dados para que a gente façam desses espíritos pessoas de bem, e não pessoas ricas. Não pessoas que se dão bem na vida, materialmente falando. Se isso acontecer, ótimo. Então aprenda a usar bem e dividir. Principalmente dividir, né? Egoísmo, falta de ordem. A gente não se organiza para nada. Não se organiza dentro de casa, não se organiza no trabalho, não se organiza na hora que sai para a rua. Aí, de repente, está indo, ai meu Deus, estou atrasado. Aí bota o pé no acelerador, de repente tem que frear bruscamente, aí já briga com alguém no trânsito. E assim nós vamos vivendo desordenadamente. Falta de perseverança. Ao menor empecilho a gente breca, senta e chora. Ao invés de estar tentando, né, passar por aquela situação, aprender com ela e melhorar o nosso caminho. E a falta de perseverança é uma coisa que nos dá um baixo astral muito grande, né? E que nos coloca em sintonia com forças não muito adequadas, para que a gente possa realmente crescer. Mal proceder, aí já é coisas que a gente traz de passado, né? Que nós não conseguimos ainda nos desvencilhar disso, principalmente ligadas ao sexo, a glutonaria, comer demais, a maledicência, a querer se sobrepujar sobre o outro. São coisas muito atreladas a nós daquilo que a gente traz do passado. E a gente precisa tomar conta, tomar cuidado, e etc. São várias outras cositas. Agora,
O homem, na grande maioria das vezes, então, é o causador do seu próprio infortúnio. Agora, tem gente que fala, não, é claro que não. Você acha que eu quero que morra alguém que eu amo? Você acha que eu quero que alguém que eu amo vai preso? Você acha que eu quero que aconteça uma tempestade, leva tudo que eu tenho e ainda mata gente da minha família? São situações que acontecem no momento exato para cada um aprender a lição necessária. Mas a grande maioria daquilo que a gente passa, dos desacertos da nossa vida, do dia a dia, é a gente mesmo que cria. Mas aí a gente acha muito mais simples e menos humilhante para a nossa vaidade, né? Acusar a sorte. Ai, não, olha, eu não tenho sorte, viu? Tudo acontece comigo. Ai, meu Deus, a minha má fortuna é uma coisa terrível. Antigamente é que usava muito isso, né? A má fortuna. A má estrela. Ao passo que a má estrela e a má fortuna é apenas a nossa distração daquilo que a gente precisa fazer para melhorar o nosso proceder e conseguir vencer o nosso caminho. Agora, como evitar tudo isso? O homem vai evitar tudo isso aí quando trabalhar por se melhorar moralmente e também intelectualmente. É preciso aprender a fazer as boas escolhas. Então, o intelecto também é importante. A boa leitura nós temos, gente. Está fechando a livraria espírita do shopping. Eles estão vendendo tudo a preço de pão de ló. Então, corram, comprem, né? E estudem. Hoje nós recebemos essa informação, que está fechando lá, e eles estão vendendo por um precinho camarada, para fechar a loja. Aí o Massato até colocou no zap para mim, pois é, né? Infelizmente a gente se afasta de Deus. A gente prefere as coisas da matéria ao invés da do espírito. E aí a loja vai ter que fechar. Agora, os sofrimentos devido àquelas causas anteriores de outras encarnações, e tanto também aqueles que se originam daquilo que a gente faz de errado agora, né, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isso é, um homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. O que é isso, gente? Quem arrisca aí? Que justiça distributiva é essa? Deus fica distribuindo castigo para todo mundo? Como é que é isso? Hã? Fala, lei de causa e efeito, exatamente. É a lei de causa e efeito, é uma das leis que regem o universo. Se a gente está de acordo com ela, nós não temos nada a temer. Agora, quando a gente não está, a gente sofre as consequências, é questão de escolha. Nós precisamos aprender a escolher melhor. Desde o pensamento até acabar lá na confecção dos nossos atos, né, das nossas atitudes. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter aqueles que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. O Haroldo fala, numa das palestras dele, o Haroldo Dutra, que ele foi visitar um hospital psiquiátrico cujo diretor era muito amigo dele. Aí ele chegou lá, visitou tudo, viu os pacientes. Quando ele viu a ala dos esquizofrênicos, ele falou, mas nossa, como é que você consegue? Olha isso, que situação dessas pessoas. Ele falou, mas meu filho, isso já é a cura. Essa é a cura que eles precisam. Então, a gente tem que pensar que, por exemplo, eu penso muito em mim, quando eu estava ali com os meus 25, 26 anos, né? Que eu encontrei um grupo de pessoas de Maceió que eu me tornei irmã deles. E aí eles iam lá para Maceió e pela primeira vez eu ia para lá também, para conhecer tudo, para ver a família, para ver o restante dos familiares. E aí eu travei. Aí fui para o HC. E fiquei lá no HC, em tração,
puxando aqui, puxando as pernas, sem poder mexer. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, por que eu fui fazer isso no passado? Agora eu tenho que aprender que isso aqui vai ser a minha cura, vai me ajudar de alguma forma a me melhorar, a melhorar o meu perispírito, que está todo destruído, problemas seríssimos de coluna. E assim vai a vida toda. Então, o prelúdio da cura é aquela fase mais difícil pela qual a gente está passando. E a gente tem que acreditar nisso. A fraternidade, um dia, né, vai ser a pedra angular de uma nova ordem social. Isso está na Gênese. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, que não se assente em base inabalável, e essa base é a fé. Não a fé em tais ou quais dogmas, mas porque esses dogmas mudam com os tempos, mas uma fé inabalável, uma fé raciocinada, que é o que o Espiritismo nos ensina. Então, se a gente parar para pensar tudo que está acontecendo no país e no mundo, e observar com os olhos de quem é um espírito que está aqui encarnado, eu não sou a Malu que eu sou hoje, né? Eu estou Malu. Aliás, é a minha melhor versão. Que Deus me ajude a melhorar bem. Mas a questão é essa, gente. Se a gente para olhar as questões por outro foco, a gente não vai falar, ai meu Deus, que desgraça, isso não muda. As coisas mudam de acordo com a mudança das criaturas. Se as criaturas não mudam, nada mudará. Agora, a gente não pode também só ficar sentadinho em casa, né, o dedinho no zap, criticando, falando, né? Vamos tentar passar mensagens que promovam um bem-estar nas pessoas, apesar do sofrimento existente. Por exemplo, ontem tivemos a notícia que mais um agricultor do Rio Grande do Sul se suicidou. Parece que são 15 já, porque eles estão passando por situação que os mais idosos, que já trabalharam a vida inteira, tentaram construir alguma coisa, e que agora não estão conseguindo dar conta por tudo que aconteceu, estão se desesperando, infelizmente, ao final da encarnação, acabam se suicidando. Então, nós precisamos orar muito. Aí tem gente que fala assim, mas então por que eu estou aqui? Se eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero saber dessa bagunçaiada de política, disso, daquilo, por que eu estou fazendo aqui? Se você é espírita, se você já estudou o livro dos Espíritos, se você estudou o Evangelho, se você estudou a Gênesis, você vai saber por que você está aqui. Você está aqui porque é teu dever estar aqui, mostrando a outra face, mostrando um jeito novo de fazer as coisas. É isso que é a nossa função. Dói, dói. Tem dia que dá um desalento, que eu choro. Tem dia que, dependendo do que acontece, eu choro. Mas aí eu peço forças a Deus e oro. A minha lista de vibrações que fica no cantinho da minha cama aqui, de pessoas que eu boto ali, vou botando, só está aumentando. Já caiu, está indo quase para o chão ali. Eu estou tendo que emendar uma folha na outra. Esse é o nosso papel. E não é só orar para quem está sofrendo, é orar para quem faz sofrer. É orar para quem está em desequilíbrio. É orar para quem é doente da alma. Este é o papel do verdadeiro espírita. Nessa questão dessa crise pela qual nós estamos passando. Então, isso está na Gênese, no capítulo 18. Eu tenho que contar as letrinhas ali, no capítulo 18. Nós estamos, então, mergulhados em plena transição planetária. Gente, reforma não se faz sem quebradeira. Reforma não se faz sem confusão, poeira e tudo mais. Isso na matéria. Imagina a transformação da psicosfera de um planeta. Nós temos que ter isso claro na nossa mente, né? Então, nós estamos mergulhados na plena transição e um tempo em que todos os extremismos ressuscitaram. Por quê? Porque Deus é Pai de muito amor.
Ele não ia permitir que aquelas criaturas que estavam lá no umbral mais tenebroso continuassem lá sem ter uma chance de uma reencarnação para tentar ver se conseguiam ainda herdar a Terra. Por isso, às vezes, a gente olha, às vezes andando na rua a gente vê as coisas, não precisa nem ligar a televisão, mas pela televisão, pelas redes sociais, você fala, meu Deus, como é possível alguém fazer uma coisa dessa? Faz. Doente da alma faz. Quem se afastou de Deus, quem se afastou de Jesus, faz. Por quê? Está todo mundo perdido. O que não pode acontecer é a gente se perder junto. Porque nós temos base. Nós temos onde nos agarrar. Nós não temos só o Pentateuco do Kardec. Só o Chico Xavier escreveu mais de 400 livros, fora todos os outros médiuns de escola que estão aí com produções maravilhosas. Então a gente não tem desculpa. É passar pela transição ajudando e não reclamando. E aí então o que acontece? Os preconceitos, parece que, gente, ninguém mais tem tolerância. É uma brigaiada, é uma divisão, é uma confusão. Desrespeito ao ser humano. Então as minorias querem ser respeitadas, mas as próprias minorias nem sempre respeitam a maioria. Por quê? Desequilíbrio da alma. Nós precisamos ter compreensão disso. Paixão pelo dinheiro. Aí essa aqui é quem não tem, né? Quem não quer o carro novo, quem não quer uma casa melhor, quem não quer um emprego diferente, o emprego do vizinho, como se o vizinho fosse mais feliz que você. A gente não sabe o que vai no coração dos outros. Guerras com todos os tipos de abuso. Senhoras, crianças, idosos sendo torturados sem piedade em todos os cantos do mundo. Por quê? Nós nos afastamos do modelo que é Jesus. Nós precisamos retomar o caminho. Nós estamos reverenciando a violência e a esperteza e achamos que isso é sucesso. Quem grita mais, quem bate mais, quem atinge o irmão melhor, aí ele reverencia. Ai, você viu? Você viu o duelo que teve lá no Zap de fulano com você? Ai, que bom que... Gente, vamos parar para pensar um pouco qual que é o nosso papel em tudo isso. Isso é um fenômeno de massa e nós precisamos definir se a gente quer seguir essa massa ou não. Massa de espíritos umbralinos que tiveram a chance da reencarnação, pois o Pai é de amor e acolhe a todos com justiça divina. E aí tem lá, também na Gênesis, ouvireis de guerras, mas não vos alarmeis, ainda não é o fim. Tem gente que está falando, é o fim do mundo. Gente, a Terra não vai cair, ela vai morrer um dia, mas daqui a milênios. Tudo no universo tem um começo, um meio e um fim. Tudo. E os planetas também. Quando virdes a abominação dos lugares santos, vereis a necessidade de modificação. Isso aqui é fala do Haroldo. E quais seriam esses lugares santos? É o que nós estamos vendo hoje em todos os lugares. O lar. O ataque ao lar, às famílias constituídas, o ataque às crianças, sexualizando as crianças, colocando as crianças em situação de perversidade até. Os jovens, então, nem se fala. E aqui começa a entrar a droga também e tudo mais. A família. A tentativa das trevas é destruir a família. Porque a família é o cerne que segura tudo. Uma família estruturada, que estuda o Evangelho, é um foco de luz aonde estiver no mundo. E é isso que as trevas temem. Por isso eles atacam a família, por isso eles querem destruir. Direito à vida, apologia ao aborto, entre outras coisas. Direito à liberdade religiosa, que também já não está se tendo muito, nem aqui no Brasil. A coletividade tem dado mais importância às coisas do que às pessoas. Nós vamos querer isso para nós vamos acompanhar essa massa. É que nem no caso, por exemplo, de um
linchamento. Começa com uma fagulhinha, alguém não sei o que, cata uma pedra, começa e todo mundo... De repente a criatura morre, todos os envolvidos vão estar envolvidos perante Deus com aquela atitude. Nós vamos querer isso para nós? Não estou dizendo que aqui ninguém vai sair linchando ninguém, mas a gente lincha com palavras. A gente lincha com pensamentos. O fim da transição planetária será quando a gente conseguir olhar para a destruição, que ainda vai acontecer muita coisa, e conseguirmos reconstruir tudo, materialmente, emocionalmente as pessoas e espiritualmente, né, com os valores do Evangelho. Enquanto isso não acontecer, a transição não aconteceu, está a caminho, está em curso. E vai depender muito da nossa ajuda para poder ajudar os mentores nessa tarefa difícil de limpar a psicosfera desse planeta. Ninguém é forçado a ser bom, mas nós temos possibilidades de escolha. Assim como vieram os umbralinos, que foram mais de 4 milhões que tiveram reencarnação em massa no mundo, né? Pelo que contam os mentores. Os mentores estão dizendo que 4 bilhões de espíritos de mundos regenerados, quer dizer, espíritos bem mais puros, bem mais elevados que nós, estão reencarnando. É só a gente pegar a internet e observar o que aparece de criança ligada à arte, cantando, aquele menininho que sabe tudo sobre o corpo humano, ele dá aula de medicina. Como que tem que fazer uma cirurgia e tudo mais. Isso é um espírito que veio preparado para ajudar nesse setor. Os cantores, os escritores, então tudo em todas as áreas, na educação, na justiça, na política. Agora, nós precisamos saber separar o joio do trigo. A gente precisa, então, manter a nossa candeia acesa. Se a gente mantiver a nossa candeia acesa e acima da cabeça, não aqui, porque aqui vai cegar, a gente não vai enxergar, a gente tem que botar aqui em cima para poder... Quem já morou na roça que não tinha luz sabe disso. Você tem que andar com a vela aqui em cima, senão você não enxerga nada. Então vamos tentar manter a nossa candeia acesa, vamos agradecer a Deus, Pai de infinito amor, por tudo que Ele nos dá e nos oferece. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra e refrear as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Agora, o Espiritismo não vai criar renovação social. Isso vai acontecer através da maturidade das pessoas que compõem essa humanidade. O Espiritismo ajuda? Claro, porque quem estuda as leis divinas nos livros de Kardec tem uma outra noção das coisas. Pelo menos é para ter, né? Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, olha o que o Espírito de Verdade falou. Nós não temos que primeiro nos instruir. Nós temos que primeiro amar, porque é através do trabalho com o amor que a gente vai se instruindo e lendo a literatura toda que a gente tem por aí, para se instruir melhor. Primeiro ama, depois instrua. E aí os livros que eu utilizei. O Evangelho no capítulo 5, 6 e 10, lá no item 5. A Gênese, capítulos 17, 19 e 25. Não inteiro, mas é muito interessante, quem quiser estar estudando. E a palestra do Haroldo Dutra Dias, que está no YouTube, ele fala sobre a transição planetária. Aliás, ele tem várias palestras
falando sobre a transição planetária. E é uma coisa muito interessante, porque ele faz um apanhado e nos coloca a responsabilidade de espíritas frente a tudo que está acontecendo. Tá? Então, que Jesus nos inspire, que Jesus nos ajude a mantermos o nosso foco para podermos não fugir da luta e nem reclamar. Se estiver doendo muito, sente e chora. Chora, chora, chora sentido. A Joana de Ângeles que fala, chora por 15 minutos, depois levanta e vai trabalhar. É assim que tem que ser. Tá? Então, nós vamos agora fazer uma oraçãozinha. Abençoado Pai, é com o coração cheio de alegria que estamos chegando ao final de mais esta nossa reunião de fluidoterapia. A possibilidade de refletirmos a respeito da grandiosidade da obra de Jesus e da obra de Kardec. Isso nos enche de ânimo, nos dá força moral para conseguirmos continuar a caminhada. Sê conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Gratidão, Senhor, por mais esta oportunidade. Que Jesus possa ser conosco durante esta semana e que ao voltarmos aqui na próxima quarta-feira, possamos ter nos posicionado melhor no nosso dia a dia, de acordo com a instrução dos Espíritos que foram dadas esta noite. Sê conosco, Jesus, abençoa-nos agora e sempre. Que assim seja. Como sempre.